Oramos, Senhor nosso Deus. Obrigado, ó Deus, uma vez mais, por estarmos na Tua presença. Pela manifestação da Tua presença. Oh, quão bom, ó Deus, é sentirmos a Tua presença no meio do povo. Obrigado, ó Deus, pelas vidas que vieram aqui nesta noite. Agora, Deus, nós iremos nos alimentar um pouquinho mais da Tua palavra. Usa o Teu filho, o pastor Clécio, blinda a sua vida, o seu casamento, a sua casa, ó Deus, e fala conosco, fala com cada um dos Teus filhos que aqui se encontra, em nome de Jesus. Som. Ok, pode sentar, queridos. Boa noite. A paz de São Jesus. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estou dentro do tema, fica tranquilo. Tá, pastores? Eu estou dentro do tema. O texto é esquisito, mas eu estou dentro do tema, viu, Flávio? Viu, Fabiana? Estou dentro do tema. Viu, Marcela? Estou dentro do tema. Achemos aí? Não vou demorar muito. Vou acabar assim 1 da manhã. Fica tranquilo. Acharam aí? 2 Timóteo? Fica perto de Tito. Beleza, Mel? Fica aí comigo. Fica perto de Tessalonicenses. Acharam? 2 Timóteo, capítulo 3. Diz assim, capítulo 3, versículo 1. Fique atento, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Agora, Ruth 4:14, que diz assim. O que é que diz na sua Bíblia aí? É isso mesmo? Está aí? Vamos ler mais uma vez? Vem comigo. Amém. Quando a gente fala de tempos difíceis, a gente lembra de muitas coisas. E Deus, Ele tem as suas estratégias. Deus não é gente. Jesus é gente e Deus. Mas Deus, Ele é Deus, Ele não é gente. E quando a gente para observar esse tema, vencendo ou vencer os tempos, os momentos difíceis, isso nos remete a algumas questões. Quando você olha para a história do apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, um pastor novo, ele fala assim, olha, fique atento, porque dias difíceis vai aparecer. Todos nós estamos aqui, ou já passou, ou vai passar, ou passado, ou presente, ou futuro, alguns momentos difíceis. E a gente não sabe, muitas das vezes, gerenciar esses momentos difíceis, também, porque a pressão, muitas das vezes, desconecta a gente de uma percepção como sair das coisas difíceis. Mas se você parar para pensar sobre esse texto aqui, é uma história de Ruth. E nessa história, é uma história muito... A pastora já pregou aqui, a Fabiana, a outra também já pregou. A Fabrícia e a outra, a Dória falou também aqui. Eu quero ser simples e ao mesmo tempo, profundo ao mesmo tempo. E o texto vai mostrar uma coisa interessante. Se você ver a história de Ruth, a linhagem dela não é uma linhagem muito legal, não. Ela vem de uma situação de Gênesis 19. A Bíblia vai dizer que a filha de Ló, mais velha, disse, olha, já que meu pai já está velho, não tem mais como criar uma linhagem, uma descendência, vamos fazer o seguinte. Chegou para a irmã mais nova e falou assim, olha, eu vou tomar um vinho junto com meu pai, e aí vou embebedar o meu pai e vou fazer o seguinte. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou
embebedar ele e depois eu vou sair com ele. E eles tiveram uma relação sexual. Foi um incesto. Não foi um abuso, porque abuso sexual é quando a pessoa passa por umas pessoas que não é parente. Quando é parente, é um incesto. Então, a filha de Ló, ela passou por essa situação, engravidou do pai, e aí sai a descendência justamente da linhagem de Boaz. Aí que sai. A Ruth sai daí, dessa linhagem. O que a gente aprende com isso? Que o começo da Ruth já foi esquisito, a linhagem. Mas o fim foi legal. Não importa como você começa, mas é como você termina. Existem pessoas que começam as coisas e não terminam. Então, quando a gente para observar o início da história da Ruth, é o início da linhagem de tragédia. Mas Deus é especialista em transformar as tragédias em coisas maravilhosas. Por mais que você iniciou, ou seja, uma situação, ou um episódio, ou seja, com tristeza, Deus pode finalizar isso com alegria. E o texto vai mostrar que foi daí que a Ruth saiu. Só que se você parar para observar, esse início da Ruth, ela tem uma trajetória muito grande, e quando termina lá na frente, ela termina na genealogia do Senhor Jesus. Ela começa daqui de uma coisa muito esquisita e termina na genealogia do Senhor Jesus, da linhagem de Jesus. Isso significa, não importa o que você passou, não importa o que você está passando, importa que Jesus pode modificar a situação e fazer dessa situação aparentemente uma tragédia, sabe o quê? Uma história de sucesso. Momentos difíceis. A Ruth já começou a nascer em momentos difíceis, porque veio de uma linhagem que ninguém dava nada. Mas Deus, Ele é tremendo. Deus faz umas coisas que a gente não entende. E por mais que você entrou aqui sentindo culpado, sentindo-se agoniado, aperreado, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, Ele é especialista em pegar coisas que não têm nenhum valor, aparentemente, e colocar o valor dele. Ou seja, então quando a Ruth começa, ela começa por uma situação que aparentemente a linhagem não é muito legal. Se você for ver, observar a vida da Ruth, você vai ver isso. Ruth, ela não era hebreia. A Ruth não era hebreia. Ela era pagã. Mas Deus, nessa hora, não olha para a religião. Ele olha para o significado maior, gente. A história de Ruth é uma história de amor incondicional, é uma história de lealdade, é uma história não só de lealdade, mas é uma história também de esperança, é uma história de um significado muito interessante. O texto vai dizer que no Novo Testamento, quando as festas do Pentecoste ocorriam, eles lêem ainda o livro de Ruth, como uma poesia e como umas coisas interessantes. Então Ruth, ela não tem um significado como hebreia, ela não é hebreia. A Noemi é hebreia, mas ela não é hebreia. O que é ser hebreu? O que é ser hebreu? Ser hebreu é ser escolhido por Deus, separado por Deus, para andar em santidade em Deus. Só que a Ruth não era, mas ela temia Deus, mas ela tinha uma devoção por Deus, porque ela tinha um coração sincero. E aí Deus não olhou a placa da religião dela, olhou o significado maior do que ela poderia, ou seja, apresentar e produzir lá para frente. Então quando você olha para a história de Ruth, é uma história que ela comove nossos corações, porque ela vai mostrar algumas coisas. Quando você termina o livro de Juízes, termina assim, olha, Israel estava sem rei e cada um fazia o que queria. O texto termina assim. Para começar o livro de Ruth, as pessoas estavam seguindo as suas próprias vontades, seus próprios desejos. As pessoas não estavam seguindo aquilo que Deus tinha para seguir. E a Bíblia vai dizer que quando emenda o livro de Juízes com Ruth, a coisa começa a evoluir. E a história de Ruth não é uma história com E, é uma história com H. História com E é uma história que não é verdadeira, é uma história que é fictícia. Denorex parece, mas não é. História com H é o que você vive, o que nós vivemos, o que todo mundo aqui vive. É real, não é ideal, é ideal. Uma história com E é idealizada. E tudo que você idealiza, na realidade, você vai ficar enganado por você mesmo e uma mente grávida de desejos que nunca vai acontecer. Isso é uma história com E. Mas se nós estamos falando aqui, ou seja, vencendo em tempos difíceis, todos nós iremos passar por tempos difíceis. Ninguém fica fora. Não tem
tem idealização, é real, todo mundo vai passar por uma situação, mas qual é a diferença? Ou seja, de você passar por os momentos difíceis, é que você vai aprender a ser resiliente, e ser resiliente é justamente isso. Existe um momento difícil, mas Deus me dá a capacidade para passar por ela, e ser resiliente é a habilidade de saber lidar com as situações. É difícil, mas eu vou vencer, é difícil, mas eu vou continuar, é difícil, mas eu acredito que Deus vai virar o jogo. Deus vira o jogo. Então, na realidade, nesse intervalo de coisas difíceis, a gente tem dificuldade de acreditar em muitas coisas. E quando a gente para observar essas questões, a gente observa que a situação de Ruth era uma situação complicada. Ela não tinha muito valor ali para a sociedade. Viu uma crise muito grande, ou seja, a nível nacional estava uma crise, aonde a Ruth estava passando no país dela. Ou seja, uma crise que havia um dilúvio de coisa, de imoralidade, ou seja, de crise social, muitas coisas pesadas. Todo mundo que estava ali estava passando por momentos difíceis. E no momento difícil a gente tem que ter uma percepção. No momento difícil você não tem que ser inteligente, tem que ser sábio. No momento difícil, se você for inteligente, você não consegue atravessar o momento difícil. No momento difícil, você tem que ser sábio. Qual é a diferença, pastor? Eu já falei isso aqui, mas tudo que repete é pedagógico. O inteligente sabe que o tomate é fruta, enquanto que o sábio sabe que o tomate é fruta, mas não coloca o tomate na salada de frutas. Ou seja, o inteligente, ele não vai vencer, não vai ter habilidade nem capacidade para vencer as dificuldades. Mas uma pessoa sábia, ela cria caminho, porque a Bíblia diz em Naum 3 que Deus tem o seu caminho na tormenta. Ele cria os momentos difíceis. Deus sempre vai criar uma situação. Deus sempre vai criar uma situação justamente para mudar o contexto. E o texto vai evoluindo. Ou seja, e Ruth estava passando por momentos de dificuldade, momentos, ou seja, complicados, momentos em que na realidade não era só ela, mas era todo mundo que estava ali. Mas Deus virou o jogo. E quando Deus vira o jogo, Ele tem uma percepção diferente da nossa. E por mais que você entrou aqui com uma percepção errônea, se essa dificuldade que você está passando, essas coisas difíceis que você está passando, talvez você nem pense que vai conseguir atravessar, mas entenda uma coisa. Se você for fraco nesse momento, se você não aprender a transformar a dor em força, você para no meio do caminho. Se você não aprender, ou seja, nos tempos difíceis, a gente tem que estar fortalecido, nutrido pela palavra de Deus, com a mente grávida da palavra de Deus, sabendo que Deus ele pode mudar. A Bíblia vai dizer uma coisa interessante, em Hebreus 10, 23, diz: mantenha firme a confissão da palavra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ou seja, em momentos difíceis, eu acredito, eu creio que Deus pode virar o jogo, no nome de Jesus. Então Deus, essa noite, Ele quer te ensinar que você precisa ser resiliente. O que é que eu faço com esse sofrimento? O que é que eu faço com esses momentos difíceis? O que é que eu faço com essas situações complicadas? Eu não tenho que ir para o canto, eu não tenho que ir para o escuro, eu não tenho que, ou seja, diante de algo desafiante, diante de algo que desafia, diante de coisas difíceis, nós temos 3 aspectos. Ou você congela diante da situação, ou você vai pegar um atalho, ou você vai enfrentá-lo. Mas entenda uma coisa: quando você enfrenta a situação, e superação não é estar de frente da situação. Superação é estar acima da situação, é você ter uma percepção, ou seja, que você, quando você supera, você não só enfrenta, mas você consegue virar o jogo. Ou seja, você tem paciência e sabe que Deus vai te ajudar a transformar esse momento. Eu sei que você entrou aqui com o coração apertado, angustiado. O seu momento difícil é o maior do mundo hoje, porque é seu. O meu é o maior momento difícil, é o meu, porque é meu. Mas vou dizer para você, por mais que sejam os momentos difíceis diferentes, mas o nosso Deus é o mesmo, Ele não muda. Ele é o Deus de ontem, de hoje e eternamente. Deus, Ele quer virar essa situação. E o texto vai mostrar algumas coisas muito favorável. Muito favorável. O texto vai mostrar 3 palavrinhas: tempo, vencedor e o que mais?
tempo, vencedor e coisas difíceis. O que é tempo? Tempo é uma duração determinada de acontecimento que vai acontecer. Tempo. E na realidade, se você parar, a nossa agonia, nosso jeito agoniado, ansioso, é para sair dos momentos difíceis. Mas Deus não tem pressa que você saia dos momentos difíceis. Deus mostrou na vida de Ruth que não tinha pressa. Sabe por quê? Porque a pressa, está em Provérbio 19:3, diz que a pressa faz você errar. E aqui Deus trabalha com o tempo. Enquanto não acontece nada, as coisas são difíceis. Mas a Bíblia diz assim, Gênesis capítulo 18, versículo 14, está escrito assim: haverá coisa difícil para Deus? Claro que não. Quando Deus falou isso, Ele está falando para Sara, onde ela não acreditava que poderia gerar um bebezinho. Só dizer para você tudo é difícil, mas para Deus tudo é fácil, porque Ele fez todas as coisas. Então o texto vai mostrar justamente isso. O texto vai mostrar justamente essa questão, a questão de vencendo tempo. E o que é um vencer? O que é vencer? Vencer é você superar os momentos difíceis. Vencedor é aquele que vence a dor. É aquele que vem naquele momento complicado, de aflição que você está passando. E quando você está passando por momentos difíceis, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós queremos, sabe o que é? É que acabe logo. Mas o projeto de Deus não é que acabe logo. Não. O projeto de Deus é que você aprenda com esse momento difícil, aonde Ele quer te levar. Se você passar por um momento difícil e não tirar nenhuma lição, não tem graça nenhuma. O importante é que nos momentos difíceis você tem que tirar lições para a tua vida. Se você passa por um momento de dificuldade, momentos difíceis financeiros, momento difícil conjugal, momento difícil familiar, momento difícil do trabalho, e não tira nenhuma lição, não valeu de nada, porque você já é vitorioso. Agora Deus quer te fazer mais do que vitorioso diante dessa situação. É justamente essa questão, diante da situação. O que é um vencedor? É aquele que vence a dor. Ele superou. Se ele superou, ele está por cima, ele não está por baixo. E quando você aprende a pegar essas coisas difíceis e trazer para o seu lado. Agora, pastor Elton, a coisa mais linda desse texto, pastora Regiane, é que a Ruth está aqui trabalhando por a frente e Deus está trabalhando por trás. Essa luta que você está passando, pastor, fique de pé. Fale conta que Ele é Deus. Eu estou aqui sofrendo. Hã? Não, fica assim, só trabalhando, se movimentando. Eu estou aqui, eu sou a Ruth. Era isso que estava acontecendo. É a coisa mais linda. Ruth aqui sofrendo situações, fome, escassez, situações complicadas, porque a Ruth, ela não era pobre. O primeiro casamento da Ruth, ela casou com um cara muito rico, um judeu. O judeu que casou com a gentia. Casou, era rico. De repente perdeu tudo. Agora, quando você tem tudo e perde tudo, é uma coisa. Quando você tem nada e perde nada, é nada. Só que ele estava perdendo aqui. Ela estava perdendo, estava aqui, situação ficou complicada, porque ela estava passando momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, ela aqui... E Deus trabalhando, vai trabalhando aí, Deus. Isso. E Deus trabalhando, é assim, vai trabalhando. É assim que Deus está dizendo, a sua dificuldade está diante de você, mas Deus está por trás, trabalhando e fazendo um mover profético, em nome de Jesus. É isso que o diabo fica endemoniado. Você está sofrendo, você está chorando, momentos difíceis, você quer chutar o balde, mas o seu Deus continua trabalhando a seu favor. Continue. Era justamente isso. Ruth aqui nesse intervalo de situações complicadas e Deus trabalhando por trás. Olha que coisa bonita. Deus movimentando por trás. É por isso que o inimigo tem raiva de você. Sabe por quê? Porque mesmo você dormindo, Deus trabalha a seu favor. E tem coisas que tiram até seu sono. Tem momentos difíceis que tiram até seu sono. Mas entenda, vai dormir, vai babar no seu travesseiro,
vai sonhar, porque enquanto você dorme, o seu Deus está trabalhando. Deus está dizendo: eu estou trabalhando por trás dessa situação, eu estou trabalhando por trás desse desemprego, eu estou trabalhando por trás desse sofrimento da sua família. Deus está trabalhando, e você não está nem percebendo. Deus está trabalhando, Deus está modificando situações. Ou seja, Ruth estava aqui, mas Deus estava por trás trabalhando. Obrigado, pastor Elton. É justamente isso. A história de Ruth é justamente bonita por isso. É um Deus invisível, mas que é visível. É um Deus invisível que é invisível. Essa situação não é para te matar, não. É para deixar você mais forte. É para deixar você mais musculoso espiritualmente. Essa situação não é para deixar você passar vergonha. Não é. Essa situação que te aperta aí, não. Essa pressão que está aí, não vai te matar, não. Vai deixar você mais forte. E resiliência, Ruth foi resiliente. E resiliência é justamente isso. É passar por essa situação. E depois você vai dizer assim: olha, eu passei por essa situação. Porque eu estou aonde? Eu estou em Romanos 8:18. Eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem ser comparadas com a glória que vai ser revelada em Cristo Jesus. Ou seja, muitos são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todo. Essa coisa que você está sofrendo não é para te matar, é para deixar você mais forte e você cantar música no outro lado. Você está sofrendo aqui e Deus trabalhando. Seu filho está nas drogas, momentos difíceis, e Deus trabalhando. Casamento no CTI entubado, e Deus trabalhando. Marido bruto, e Deus trabalhando. Crise financeira, e Deus trabalhando. Situações de escassez, como Ruth estava, e Deus trabalhando. Você está a fim de chutar o balde, e Deus trabalhando. Espera um pouquinho, porque Deus vai agir no tempo certo. Deus estava dizendo para Ruth: Ruth, eu não trabalho no Cronos, eu trabalho no Kairos. A vida, ela não funciona. A vida não funciona pelo Cronos. A vida funciona pelo Kairos, o tempo de Deus. Nesse intervalo de sofrimento, o tempo de Deus se manifestou na hora certa. A Bíblia vai dizer, em João 2,4, Jesus disse: não é chegado o meu tempo. Quando chega em João 7, diz assim: não é chegado o meu tempo. Quando chega em João 8, diz: não é chegado o meu tempo. Quando chega em João 12:23, diz assim: é chegado o meu tempo de o Filho de Deus ser glorificado. Deus está dizendo, por trás dessa dificuldade, o meu tempo está chegando e algo sobrenatural vai acontecer. A vida não funciona pelo Cronos. A vida funciona pelo Kairos, o tempo de Deus. Funciona assim. Aí você fala assim: pastor, e aí? Deus vai me deixar sofrer? Não é sofrer. É para você aprender algumas questões, algumas situações. É para você parar de idealizar muitas coisas. É para você despertar a sua mente que Deus, ele pode agir, ele pode trabalhar. Ruth estava assim. Agora, só dizer uma coisa para vocês. Não quero demorar muito não. Levítico 25:25 está escrito assim: quando alguém ficar pobre, Deus vai levantar um parente remidor. Levítico 25:25. Quando a Ruth ficou pobre, Deus levantou um parente remidor, que era Jesus. Era uma analogia de Jesus. Deus está dizendo o seguinte: Deus permite que você chegue na escassez para ele manifestar o poder dele. É esquisito o que eu estou falando, mas é justamente isso. Quem da teologia da prosperidade não está achando muito boa essa fala. Mas quem é inteligente, sabe, vai entender justamente isso. Ou seja, o parente remidor aqui, que era o Boaz, é uma tipologia de Jesus. O que é remir? É comprar para si. O que é remir? É libertar. O que é remir? É
tirar você dessa situação. Ou seja, a igreja significa eclésia, comprada para fora. Quando Moabe chegou, o segundo casamento de Ruth, naquele tempo podia. Olha, naquela situação, diz que Deus resgatou Ruth. Você lembra disso? Que você não era pobre financeiro. Você era pobre, do pobre, como ser humano. O remendor veio e te resgatou. Ele ainda está te resgatando ainda. Ou seja, ele veio para te comprar de fora para dentro. Então, quando Moabe casou com a Ruth, é justamente isso. É um parente remidor. É por isso que você vai entender. Jó, pastor Elton, Jó estava perdendo situações. Jó estava passando por momentos difíceis. Jó estava passando por momentos difíceis familiares. Jó estava passando por momentos difíceis financeiros. Jó estava passando por momentos difíceis, muitas coisas. Estava difíceis. Sabe o que aconteceu? E ele disse, Jó 19:25, eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, meu parente Redentor, se ele existe, ele vai me tirar dessa situação. E a Bíblia diz que Deus virou o jogo da vida de Jó. E quando você tem Jesus como Redentor, ele reina. Jó viu Jesus nascer, morrer e ressuscitar. Isso é uma projeção. Talvez você chegou aqui igualzinho a Ruth. Ou seja, o início não foi legal, mas o fim vai ser legal. Não porque eu estou garantido, mas porque a palavra diz que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Ou seja, a primeira fase da Ruth, dos momentos difíceis, ela estava vazia. No segundo, ela estava cheia. No primeiro momento, ela estava triste. No segundo, ela estava alegre. No primeiro momento, ela estava sem direção. No segundo, ela estava com direção. No primeiro momento, ela estava perdida, mas não se perdeu. Você pode perder tudo, mas você não pode se perder fora da vontade e da presença de Deus. Momentos difíceis, não tem outros. E todos os momentos difíceis nossos, a gente fica agoniado para sair. A gente fica ansioso ou ansiosa para resolver logo. E o importante para Deus não é dar a sua vitória, porque você já é vitorioso. O importante para Deus é se você vai crescer nas dificuldades. Algumas pessoas param no meio do caminho. Ruth poderia parar. Mas a história de Ruth é uma história de perseverança. Agora, uma coisa bonita, que tá, eu não sei se os pregadores que passaram aqui falaram sobre isso, mas a história de Ruth é uma história de lealdade. Lealdade. O que é lealdade? É você honrar o outro sem a presença dele. E ser desleal é você desonrar sem a presença da pessoa. Nos últimos dias, Deus quer levantar uma igreja de pessoas leais, não desleais. A história de Ruth é uma história de pessoas leais. E a Bíblia está escrito assim, Malaquias 2,14. Diz a senhora, Deus dizendo, foi eu que fui a testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Mas hoje você foi desleal com ela. Talvez um momento difícil, você está passando aqui um momento de traição. Você está com uma dor aí insuportável. Mas deixa eu dizer para você, Deus vira. A vantagem do evangelho, porque o evangelho é relacionamento, não é religião. Religião não presta. Mas é justamente essa questão. Então o texto, ele vai mostrar justamente isso. O tempo e coisas difíceis. Coisas difíceis é coisa que não é fácil. É situações aparentemente impossíveis, que você parece que não vai vencer. São coisas difíceis. Aparentemente essa situação para você é muito difícil de você vencer. Foi assim que aconteceu com a história de Ruth. Porém, tinha um Deus trabalhando. É Deus. Você não está vendo nada, mas Deus está trabalhando. Continue, Deus. Você ora e piora, é um bom sinal. Só chove quando tudo fica nublado. Você vem à igreja, seu marido fica pior ainda. É legal, porque aí vem a libertação. E aí e Deus trabalhando, você não está vendo nada, porque fé
é ver o invisível, crer no incrível e receber o impossível. Mas tudo é possível para aquele que crê. No momento difícil você precisa ter fé. 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 Você lutando por uma situação. Vem cá, Wagner, rapidinho. Rápido, Wagner. Vem cá, Maranhão, rapidinho, Maranhão. Eu estou fechando. Fica aqui do meu lado. Eu vou comprovar para você aqui os momentos difíceis. Vem cá, Maranhão, senta aqui. Fica aqui. Aqui é você. Aqui é um momento difícil. E aqui é outro momento difícil. Tudo forte, hein? Os momentos difíceis não vêm assim não, dando risada. Vem com cara de mal. Para a cara de mal. Isso. Os momentos difíceis vêm para te arrebentar e para nos arrebentar. Né, Wagner? Isso. Aí os momentos difíceis, você tem um momento difícil. Aí para completar, aí vem outro. E aí começa, na realidade, te imprensar. E você não consegue. Você, meu Deus, eu não consigo mais. Eu oro, e quanto mais eu oro, é pressão por todo lado. Parece que eu virei um x-tudo. Mas se eu dizer para você, quanto mais pressão, mais unção de Deus. Quanto mais pressão, existem pessoas que param no meio do caminho, mas tem pessoas que quanto mais pressão, ele produz. A Ruth, ela produziu no meio de pressão de fome, pressão de perda do marido, a pressão veio, mas ela não desistiu. Deus está dizendo para você, não é hora de desistir. Diante da situação, você precisa insistir, persistir, não desistir, até superar essa coisa difícil, porque Deus está contigo em todos os momentos da tua vida. Você está aqui na pressão e Deus trabalhando, vai Deus, e Deus trabalhando, a pressão te apertando e Deus trabalhando. Aí chega o momento, aperta, aí é o momento, Deus trabalhando, e você não desiste, porque você crê que Deus vai modificar a situação. Chega um momento que está escrito em Isaías 10:27, que a unção destrói jugo. Chega um momento, Deus trabalhou, a pressão você venceu, em nome de Jesus. Algumas pessoas na pressão produzem, outras pessoas param no meio do caminho. Jesus queria desistir. Ele queria desistir. Na pressão, as coisas difíceis de Jesus, ele queria desistir. Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. Mas, seja feita a tua vontade. Deixa eu dizer para você. Você acha? Alguém disse assim, José dormiu, escravo, em 24 horas se tornou governador. Foi 13 anos de ralação, amigo. Foi 13 anos de pressão, de coisas difíceis. Eu fecho contando uma história de José, que é a canção que vocês cantaram. Isaías, ou Gênesis 49, versículo 22 e diante. José está morrendo, ou Jacó está morrendo, e ele chama todos os seus filhos e começa a dizer, animais, tu serás um jumento. Ele vai dizendo, mas quando chega em José, ele não abençoa dizendo como um animal. Ele fala, José, você será, sabe o que, José? Uma árvore frutífera, você vai frutificar demais. E aí, ele traz o filme das coisas difíceis que José passou. Ele fala, José, sabe de uma coisa? Você sofreu bastante. Você passou por muitas coisas difíceis. Porém, Deus te honrou e vai te honrar. José, você passou por tantas coisas difíceis, mas você venceu. Você venceu a cova, você venceu a cisterna, você venceu a túnica, você venceu tantas coisas e hoje você está em pé. Porque José, ele era resiliente. Ele andava com Deus e Deus andava com ele. E aí, pastor Elton, o texto vai dizer uma coisa interessante. Jacó disse assim, José, você não vai ser qualificado como animal. Você será qualificado como árvore, ou seja, sobre o muro. Você sabe o que é árvore sobre o muro? É aquela planta que, ou seja, lá no Lago Norte tem muito isso. Aquela planta que, eu não sei o nome dela, mas sobe sobre o muro assim e vai tomando o muro todo.
trepadeira, justamente, ela toma assim o muro todo. Sabe o que Deus estava dizendo para José? E Jacó estava dizendo para José, dizendo o seguinte: olha, você passou por muitas coisas difíceis, mas daqui para frente, a equação de Deus é tempo de Deus tempo de Deus mais vontade de Deus é igual a grande vitória. É por isso que Isaías disse: operando Deus, quem impedirá? Essa é a equação de Deus. Quando junta vontade de Deus com mais tempo, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem nada disso, porque Deus prevalece, porque Ele é onipotente. E Ele disse: José, você passou por momentos difíceis, José, porém você foi perseverante, você foi fiel nesse caminho, nessa trajetória aqui, você foi demais. Tu será como planta sobre o muro. Ele estava dizendo: aonde você chegar, você vai crescer. Aonde você passar, você vai expandir. Deus está dizendo o seguinte: depois dessas dificuldades, você vai expandir, pastor Elton. Depois das situações complicadas, essa igreja vai crescer como planta sobre os muros. E ele disse assim: José, quantas coisas você sofreu? Você foi flechado. Muita gente te flechou. Pastor Flávio, fica de pé, por favor. Pega o arco. Ele é militar, então ele sabe. O arco isso, vai. Solta as flechas. Vai soltando flecha. Solta mais. Vai. É isso que está dizendo. Foi flecheiro. Foi flechado. Foi flechado, mas não parou em nenhum momento. É isso que Deus está dizendo para José. Você foi flechado. Por mais que você entrou aqui flechado, Deus está dizendo: continue andando, cambaleando, mas não pare no meio do caminho. Em tempos difíceis, Deus precisa de gente forte, gente que não para no meio do caminho, mas continua com flecha, sem flecha, arrancando as flechas, andando, continuando e acreditando que Deus vai te dar vitória nesses tempos difíceis. Continue. Jacó disse: olha, vocês, José, continue. Sabe o que está escrito em Jó? Ou em Jeremias 9:8, está escrito assim: a boca desse povo é como se fosse flecha mortífera. Fala para mim agora, Flávio. Você não presta, Clécio? Pega o microfone. Isso é uma boca mortífera que tem flechas. Vamos lá. Você não presta, Clécio. Vai dizendo. Você não é nada. Eu presto sim, porque eu sou de Deus. Vai dizendo. Eu sou mais do que vencedor. Tu não vale nada. Eu falo sim, o meu valor é a vida de Jesus. Tu é mais do que pequeno. Eu sou pequeno aqui, mas diante de Deus eu sou um gigante. Você não... Vai. Continue. Chega um momento que os momentos difíceis vai se cansar, porque você é vitorioso e você continua acreditando que Deus vai virar o jogo. Só maior para mim, Melk. Só maior. Tinha uma canção assim, eu cantava quando eu era pequeno. Eu estou com 52 anos, pastor Elton. E quando eu tinha 13 anos eu cantava. 13 anos eu tinha desse tamanho aqui. Eu cantava assim, ó, só maior. Um dia eu era prego e o diabo me bateu. Agora eu sou o martelo, quem bate nele sou eu. A coisa inverte. Diz pro teu irmão: as coisas vão se inverter na tua vida. Esse momento difícil não é para te matar, não. É para te levar. É para você crescer. Esse momento difícil não vai te matar, não. É para você ser resiliente. Em nome de Jesus. Solta a flecha.
pior é que as pessoas ficam pensando que você vai morrer. É que as pessoas pensam que você vai morrer. Você já está morto para Jesus. As flechas vêm, você pega e ó, opa, é você? Eu vou continuar crendo. Deus vai virar o jogo. Fala assim pro teu irmão, Deus vai virar o jogo. Ele vira. Sabe o que está escrito em Jó? Está escrito em Jó, é 7:8 ou 8:7, está escrito assim, que o primeiro estágio foi pequeno, porém o segundo será maior. A Ruth, o primeiro casamento, ou seja, o cara deixou ela sem nada, quebrada, sem nada, sem condições, sem nada. E agora? As viúvas não trabalhavam, mas tem um texto muito bonito, diz assim, ó, segunda Reis, capítulo 4, diz que morreu um homem, e aí os credores foram lá atrás dos filhos, falou assim, eu vou levar os seus filhos, porque seu marido deixou uma dívida muito grande. Aí falou assim, mas homem de Deus, meu marido não tinha dinheiro, mas ele temia a Deus. Só por isso, você tem crédito aqui. Diz que pegou as vasilhas, não é isso? E multiplicou. Você não pode ter dinheiro, mas você pode ter o temor de Deus. Deixa eu dizer para você. Diz que quando Ruth chegou, houve uma transição profética. Nessa transição profética, Noemi e Ruth passando dificuldade. Disse que ela foi transportada para Belém. Para Belém. E lá se encontraram com quem? Com o remidor. Jesus nasceu aonde? Em Belém. Belém é padaria. Jesus é o pão da vida. Nos momentos difíceis você vai ser nutrido pelo pão da vida. Nos momentos difíceis Deus às vezes vai deslocar você para te abençoar geograficamente. Tem pessoas que ele desloca, mas tem pessoas que ele não desloca. Abraão, ele falou assim, Abraão, sai da sua parentela. Com Isaac ele falou assim, fica. São transições proféticas. São transições proféticas. São transições. Foi lá. E disse o texto muito interessante. Quando Ruth chegou diante do rei, sabe o que ela fez? Ela deitou sobre os seus pés. Em tempos difíceis, pastor Elton, fique de pé. Em tempos difíceis, disse que Ruth deitou nos pés. Sabe o que acontece? Deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui é o quê? Colarinho, não é verdade? A gente pega assim, não é verdade? Mas aquela mulher de fluxo de sangue tocou aonde? Foi no calorinho, aqui ou aqui? É justamente isso. Com colorinho a gente pega assim, mas nas vestes a gente pega assim. Obrigado, pastor. Ruth deitou nos pés do rei. Deus está dizendo, em momentos difíceis, se humilhe na presença do rei. Em momentos difíceis, seja um crente vela. Quanto mais se derrete, mais o fogo acende. No momentos difíceis, não desista. Eu fecho. Me arrume 2 copos descartáveis, por favor. 2 copos descartáveis. Eu fecho dizendo o seguinte. Obrigado. Um bote de água e outro sem água. Deixa eu dizer para você. Superação é ação de vencer. Obrigado. Todos nós, quando passamos momentos difíceis, a gente passa pelo tempo da agonia, que a gente quer resolver a situação. Mas Deus, nesses intervalos, Ele está trabalhando por trás. Ninguém está vendo. Deus desloca Ruth, Deus desloca Noemi, vai deslocando. Se Noemi disse que ela chamava Mara, lá na frente não era mais Mara, porque Noemi significa suave. Agora era doçura.
O rosto dela agora estava transformado, estava mudado. E Deus trabalhando. Essa pressão que você está passando no trabalho, Deus está trabalhando há muito tempo e você não está nem percebendo. Essa pressão, se você vai ser mandado embora em nada, Deus está trabalhando. Mesmo que você seja mandado embora, Ele tem uma porta maior. É que a gente não entende essas coisas. Está aqui. Aqui é você, em tempos difíceis. Aqui são os tempos difíceis. As coisas difíceis vão entrando. Depressão, crise financeira, Covid, os demônios, sei lá o que foi, a praga, vai te corroendo e vai desanimando você. Você não quer vir para a igreja mais, só quer assistir o culto agora pela internet, e vai. Só que você vai se... As coisas difíceis vão te corroendo. Aí você quer sair do casamento, você não aguenta mais. O Satanás. Ou seja, então na realidade, percebam a questão. Aí você vai vendo. Aí as pressões vão entrando. E você quer desistir. Você não quer mais pregar. Você quer desistir de todas as pressões da vida. E você vai sendo ferido por dentro. E Deus... E Deus trabalhando. Fica de pé, Deus, um pouquinho. E Deus trabalhando. Você assim, oh Deus, eu não aguento mais com essa peste desse marido. Prepara esse homem, leva logo para o céu, Jesus. Dá um convite para esse cara logo e leva logo ele, Senhor. Jesus, eu não aguento mais não. Situações. E lá, aí você lá, por dentro. E Deus trabalhando. Deus te movimentando no mundo espiritual. O mundo espiritual não para, ele se movimenta. Se movimenta. Só que, nessa hora, Deus começa a te encher. Me enche, Deus. Estou ficando forte, hein? Me espera a situação. Ai, meu Deus. Tira as flechas, pastor. Tira as flechas, Deus, flechas. Tira a outra. Estou me limpando, hein? Meu corpo vai ficar bom, hein? O meu corpo vai ficar fechado, hein? Aí tá me tirando, tá tirando tudo. Limpando. Tá limpando. Eu estou me fortalecendo. Cada vez mais. E Deus trabalhando a meu favor. Eu não estou vendo, mas eu, pelos olhos da fé, eu sei que meu Deus está trabalhando nesses momentos difíceis. Nesses momentos difíceis. E Deus continua me enchendo. Vem cá, pastor Flávio, me ajuda aqui. Me enchendo, segura aqui esse copo. Me enchendo, o copo está cheio. Pega mais, me enchendo. Eu estou agora resiliente, ou seja, a habilidade de saber lidar com minhas crises. Está doendo, mas eu não paro. Está doendo, mas eu continuo. Está difícil, está na escassez, mas eu continuo. Foi assim que aconteceu com Ruth. Estava complicado, perdeu o marido, perdeu um monte de coisa, mas não perdeu Deus. Nessas coisas difíceis, perca tudo, só não perca Deus. Tem gente que no momento difícil perde Deus. Maria e José perderam Jesus. Lucas capítulo 2. Teve que andar 175 quilômetros de volta. Em coisas difíceis, não perca Jesus. Maria e José perderam Jesus, mas voltaram para buscar Jesus. Em tempo difícil, não abra mão dos seus princípios. Em tempo difícil, não troque propósito por proposta. Em tempo difícil, permaneça com o coração leal ao seu pastor, ao seu ministério. Não seja desleal. Não seja desleal. Não desonre por trás. Só que agora eu estou cheio. Agora eu estou musculoso. Ninguém me segura agora. Levantar minhas calças caindo. É Deus queimando os pecados ocultos, pode acreditar. Viu, minha mulher? Deus queimando aqui. Então vamos nós. Minha mulher está aqui, ó.
Minha mulher, alguém fica aqui. Clécio, você nunca traz sua mulher porque ela é enfermeira, pega um plantão pesado. Fica de pé, minha mulher, para o pessoal te conhecer. Só para ficar de pé, isso aí. Ela é muito bonita porque ela é de outro país, lá do Ceará. E Deus me enchendo. Me enchendo. Aqui representa você. Só que tem agora pressão. Só que não me atinge mais. Porque o que está dentro é maior com as pressões de fora. Ou seja, pode vir pressão, pode vir dificuldade, mas o que está dentro é maior. O que está dentro é mais poderoso. Vem crise de todo lado. É pressão financeira, é pressão em casa, é pressão em todo lugar. Mas eu quero dizer para você, eu quero encerrar dizendo: o que está dentro é maior do que está fora. A pressão de fora não é para te matar. Você é uma multidão com Deus. Atos 7:56. Estevão sendo apredejado, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Em momento difícil você tem que estar cheio do Espírito Santo. Não é cheio de você. Cheio do Espírito. Estevão estava sendo apredejado. E chegando sendo apredejado, sabe o que aconteceu? Ele viu os céus abertos. Deus está dizendo: em momento difícil, cheio do Espírito Santo, você vai ver os céus abertos ao seu favor, nas suas finanças, no seu casamento. Levante suas mãos em nome de Jesus. Eu quero que você feche seus olhos agora aí. Ore, profetize sobre as suas coisas difíceis. Profetize. Olha para cá, por gentileza. Levanta suas mãos. Olha aqui Deus trabalhando. Olha Deus trabalhando aqui. Olha Deus trabalhando a seu favor. Olha Deus trabalhando a seu favor. Nessas causas difíceis, nessas situações difíceis. Olha Deus trabalhando a seu favor. Vem cá, Sandrinha. Cadê a Sandrinha? Bota uma música aí. A Sandra é meio desafinada, mas dá para cantar. Vamos lá, Sandra. Vamos lá. Coloca a canção. Vai glorificando a Deus. Vai adorando a Deus. E Deus! Tempos de guerra. Vai. Nunca pare de lutar. Ó Deus, ó. Ó Deus, ó. Trabalhando a seu favor. Ó Deus trabalhando no seu casamento, ó. Ó Deus trabalhando nas suas finanças, ó Deus trabalhando na sua empresa, ó Deus trabalhando nos seus projetos, O mundo é invisível, mas é visível agora. Deus está dizendo: há uma movimentação espiritual aqui nessa noite. Há uma movimentação espiritual. Deus está dizendo: você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar desamparada, porque o consolo de Deus está aqui presente. O amor de Deus, ou seja, com Ruth, é o mesmo amor que tem por você. Um amor incondicional. Você começou mal, mas vai terminar bem, em nome de Jesus. Profetiza sem parar. Isso. Em tempos de guerra. Fique de frente com o teu irmão, fique de frente assim com o seu irmão. Fique de frente. Ore por essa pessoa, ore por ela, ore. Ore aí, vai. Ore aí, ore por ela, ore, vai. Ore. Deus está trabalhando. Obrigado, ore. Deus está trabalhando, ore. Deus está trabalhando. Ore. Em nome de Jesus. Ore. Se prostre perante o Rei. Ou seja, o remidor está aqui. É Jesus. O remidor. O Boaz está aqui nessa noite. É Jesus. Hoje o Moab está aqui nessa noite. É Jesus. Ele está mudando o contexto. Ele está virando o jogo. Ore. Deus está trabalhando. Ore. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Ore. Deus está trabalhando.
Deus está trabalhando a seu favor. Deus está trabalhando a seu favor. Há uma movimentação no mundo espiritual. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Em tempo difícil, Deus trabalha a seu favor. Em tempo difícil, aleluia. Sopra o Espírito. Há uma unção poderosa. Há uma unção poderosa que essa noite.